Certo. Na última aula a gente parou aqui, a gente falou sobre as fases do método estatístico, então a gente vai falar também um pouco hoje que, além da estatística V como sendo um método de pesquisa, a gente também pode colocar ela em duas grandes áreas aí para fazer estudos. Nessa fase aqui, a gente viu nessas fases que é um passo a passo, né? Como é que a gente pode fazer um estudo utilizando esse método. Primeiramente, a gente define ali nosso problema, depois ao planejamento, como a gente vai colocar esses dados, coletar os dados, se é um levantamento, se é simplesmente um experimento. Depois, a gente tem de fato ali a nossa fase operacional, que é a coleta de dados. Geralmente, a gente precisa de um instrumento para fazer essa coleta. A gente pode estar utilizando aí formulários, né? Geralmente, quando é perguntas mais, digamos assim, socioeconômicas, a gente coloca formulários, né, para os indivíduos responder, ou até mesmo pode ser um experimento. Aí, no caso, a gente está tomando medidas sempre, né, quando ocorre um experimento ou algo desse tipo. A quarta fase ali, a gente vai agrupar os dados, né, na verdade fazer um resumo, ver se temos dados parecidos, né. Você vai ali, digamos assim, enxugar, né, otimizar o processo até chegar na apresentação, que é a quinta parte, né, que de fato é apresentar para a gente o que foi coletado de forma resumida, né? A gente conhece como gráficos, tabelas ou algo parecido. E a parte final é a nossa parte de análise e interpretação dos dados. Geralmente, como eu falei, a última parte aí, que é a análise e a interpretação, é onde a gente tem mais o cuidado, né? Visto porque a gente vai estar tirando conclusões dos estudos ou dos dados coletados. Geralmente, para a gente está mais acostumado em apenas visualizar os dados, a gente não tem muita informação crítica em cima daqueles dados, mas fica mais como uma forma de apresentar, né, de transparência para a gente. A gente está bem acostumado aí ver dados socioeconômicos, políticos, sociais, esportivos, basicamente por questão de apresentação, verificar se tem algum dado que está normal, ou então algo que aparentemente é, pode trazer alguma contribuição, tanto para o meio que está envolvido aí, como eu falei, economia, político, social, esporte, ou até mesmo apenas para apresentar, né, a evolução de um fenômeno, um experimento, algo assim, certo? A partir daí, a gente pode também dividir essa parte da estatística em duas, digamos assim, áreas. A primeira é a descritiva, né? O nome que já fala apenas vai descrever para a gente ali o objeto de estudo ou os dados coletados. Então, por definição, ela desenvolve e disponibiliza métodos para a gente resumir e apresentar os dados, né? Com a finalidade, como eu falei, de facilitar a compreensão, né? E a utilização daquela informação apresentada. Então, muitas vezes a gente está apenas interessado em apresentar os dados, é feita a coleta, e como eu falei, de certo modo é o que a gente está mais acostumado a ver nos meios de comunicação, nas redes sociais, é simplesmente a gente visualizar os dados e não ter uma análise crítica em cima deles. A partir daí, sim, é feita uma análise, mas aí cabe a cada pessoa que está olhando aquele dado ali. Tem muitos órgãos, institutos que trabalham, né, com a apuração desses dados aí, apenas para mostrar para a gente uma evolução ou não é, de tal fenômeno, ou um experimento, ou alguma pesquisa socioeconômica. A gente também, bem acostumado, o exemplo aí, a questão das eleições, a gente sempre vê pesquisas, né, antes mesmo das eleições, ali, quando é mostrado para a gente, muitas vezes não é feita uma análise, né? Porque tal resultados são apresentados. É questão de um candidato estar mais tendencioso que o outro. Abaixo disso, né, digamos, além disso, há toda uma análise socioeconômica, a região que foi estudada. Isso não é apresentado para a gente, apenas os dados, né, que são coletados de forma resumida, mostrando aquele caso lá ou aquele problema, certo? Então, como eu falei, basicamente a gente está acostumado a ver essa estatística descritiva das seguintes formas: tabelas, gráficos, diagramas, a distribuição de frequências, que a gente vai estudar bastante aqui, e as medidas descritivas, né, também que representam para a gente os conjuntos. Certo conjunto, né, digamos assim, tem um número grande de dados aí, de elementos, e geralmente a gente tem um representante aí, né, e essa medida é chamada de medida descritiva que representa aquele conjunto para a gente.
Como eu falei, vai examinar a distribuição dos dados, então também esse é outro interesse dessa parte da estatística descritiva, no caso aí, examinar, de fato, ver se houve um crescimento, decrescimento, se manteve constante, algo desse tipo. Verifica a ocorrência de valores atípicos, né? Digamos como a tendência aí, principalmente de mercado, a gente está bem acostumado a ver a questão de altas e baixas, né, em relação ao mercado de valores, e a gente sempre está vendo gráficos para verificar se esses valores que aparecem são atípicos ou não, ou seja, se estão dentro daquele padrão esperado ou não, daquele problema, nesse caso aí, desse exemplo do mercado financeiro. Outra forma também, ou na verdade outro objetivo que a gente pode colocar, é a gente verificar o grau da variação dos dados, né? Se aqueles dados que aparecem, eles variam muito dentro daquele conjunto, dentro daquele problema ou não. Se existe uma variação pequena que leva a tirar conclusões, questão não é uma método disperso, né? Em relação ali aos valores, é mais uniforme. Tudo isso são, digamos, objetivos quando a gente estuda os dados, coleta e apresenta para a gente como uma estatística descritiva. Aqui eu tenho alguns exemplos, um exemplo bem está um pouco habituado de ver, que em relação aí o número de casos durante a pandemia. Então, aqui na nossa região foi apresentado várias vezes, né, os dados. Aqui a gente tem um mapa, em cada mapa tem ali um setor que tem uma cor diferente, que representa para a gente o estado que se encontra, em que situação, na verdade, se encontra o nível da pandemia, né, por estado ali. Aqui do lado direito a gente vai ter dois gráficos que ali informam o número de mortes pela Covid e o número de casos também pela Covid, isso tudo por dia. A gente verifica aí que, né, tem os valores, tem os máximos e mínimos. Então esse gráfico para a gente, né, representa essa questão da distribuição aí desses valores, né, durante um dia, por dia, na verdade, certo? Outra parte que eu falei, que também que é muito estudado, é a parte da inferência, né? Que seria, digamos, que eu falei, você tirar conclusões daquilo que foi apresentado para a gente, ou simplesmente você vai já com esse objetivo, coletar os dados. Então, por definição, se uma amostra, né, daqui a pouco a gente vai ver o que é uma amostra, é representativa, ou seja, representa uma população, tirar conclusões importantes sobre a população podem ser normalmente inferidas a partir dessa amostra, a partir da análise da amostra. E essa parte, ela trata das condições sobre as quais essas inferências são válidas e é denominada estatística indutiva ou inferencial, como eu falei. Ou seja, você vai ter ali nosso interesse, digamos assim, nosso objeto de estudo, a gente vai ter tirar conclusões a partir dos dados coletados. E aí sim, se aqueles dados coletados, que de fato normalmente não é todo o objeto, mas sim uma parte dele, se ele vai ter conclusões, que a gente pode tirar conclusões de fato para o todo, no caso aqui é chamada de população, certo? A gente tem aqui um exemplo. Digamos que uma marca de automóveis anuncia que seu novo carro tem uma média de quilometragem de 30 quilômetros por litro, né, no caso de combustível. Aí a questão é a seguinte, né? Essa informação é dada pra gente, aí geralmente como um pesquisador, ou simplesmente como alguém da área que está estudando, ou simplesmente trabalha com isso, pretende verificar a informação desse fornecedor de automóveis. A questão é a seguinte, né? Como é que a gente pode mostrar, ou não, né, que esse anúncio é verdadeiro ou falso, né? Ou seja, será que de fato essa marca que anuncia esses automóveis, eles cumprem, né, que falam, né, que a média de quilometragem de 30 quilômetros por litro é de fato verdade ou não? Para isso existem vários métodos, né? Mas quando você fizer, né, a coleta dos dados, verificar se essa informação é verdadeira ou não, você vai estar fazendo uma inferência, né? Você vai estar dizendo, olha, não é verdade tal informação ou é verdade. De fato, a gente for parar para pensar aqui com esse objeto de problema, a gente iniciar uma pesquisa, como é que a gente ficaria, né? Como é que a gente iniciaria? Como é que seria o planejamento? Qual seria a qualidade de dados? Primeiro que a gente pode pensar é que é impossível a gente fazer a varredura por todos os carros, né, dessa marca, certo? Ou seja, a gente vai tirar uma parte deles, a partir dessa parte fazer as nossas medidas, né, tirar conclusões, tirar nossos dados.
E a partir dessa medida que a gente vai ver daqui a pouco, que é a definição de amostra, a gente vai concluir ou não que esse anúncio, essa informação aí dessa empresa é verdadeira ou falsa. Agora, claro, né? Além, claro, de coletar as informações, fazer os testes, né? Fazer o levantamento, fazer os gráficos, digamos, tabelas. Além disso, existem uns testes de verificação se o que você coletou de fato representou ou não aquela informação, né? É, além, muito como eu falei, de você coletar os dados, existe métodos para a gente fazer inferência, né? Não é feito assim de forma, digamos, muito incisiva em cima dos valores coletados. Mas sim existe um método para a gente verificar isso, que lá na frente a gente vai ver como são os métodos de hipótese aí, né? Ou teste, digamos assim, para verificar se uma informação é verdadeira ou não, de mão, né? Com aquele dado que você coletou daquele problema. Então, nesse caso aqui, como eu falei, não podemos testar todos os carros, certo? Então, a gente vai tirar uma amostra inicialmente para fazer isso e depois tirar as conclusões aí com outros estudos. E se a média for suficiente, diferente do resultado, a gente vai ter aí uma estimativa ou não, se é verdade ou não essa informação. Agora aqui de modo geral, né? Tem um pequeno esquema que a gente pode descrever o que mais ou menos esse ramo da ciência, né, que a estatística ela é estudada. Ela vai ter basicamente duas partes, a inferencial e a descritiva, certo? Eu vou iniciar aqui com a descritiva, que é basicamente o nosso foco da nossa disciplina, que como eu falei lá no início da definição, ele organiza, descreve e apresenta os dados. Basicamente é isso, ok? Só que como ele faz isso? Tem as medidas de tendência, que a gente vai ver, as medidas de variabilidade, também que a gente vai estudar, e os gráficos ou tabelas aí, depende qual meio. Mas geralmente são essas três formas aí que a gente pode apresentar os dados e descrever e organizar eles. Aí, como eu falei, a partir das medidas de tendência, existe três mais comuns que a gente já, pelo menos, já tem uma ideia de que são, ouviu falar, que é a mediana, a média e a moda. E as medidas de variabilidade é o famoso desvio padrão e a variância, né? Com variante, né? Quanto aqueles valores variam entre si ou entre um valor, certo? Então, basicamente, essa parte da descritiva que a gente está focado aqui no nosso estudo. Por outra parte, existe a parte inferencial, que também, como eu falei, existe um pouco mais de cuidado. Aí ela é dividida em duas formas. A Bayesiana ou Bayesiana, depende aí da sua referência, e a clássica. A Bayesiana é aquela que ela tem sua fundamentação nas teorias probabilísticas, certo? Ou seja, se um evento vai ocorrer ou não depende, né, dos resultados e a probabilidade se ele está ali envolvida, né? Então, essa seria a fundamentação bayesiana. E a clássica, ela não leva em consideração nada que está ali fora do conjunto. Você tem um conjunto de dados, você vai fazer uma coleta, mostra e você tira a conclusão a partir dali, certo? Enquanto que a bayesiana existe uma probabilidade que um evento ou um experimento ocorra, você vai tirar conclusões, até mesmo sem além dos dados que você coletou. Então seria essa parte da estatística inferencial que a gente também vai estudar. Então, falando aqui já das principais definições que a gente vai precisar, é o seguinte: primeiro, população. Eu falei um pouco já inicialmente, mas eu vou reforçar aqui, né? Que é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. A população pode ser finita ou infinita. Nesse caso aqui, se a gente for falar questão de prática, geralmente a nossa população é infinita, certo? Melhor, é finita. Mas pelo fato de ser um número grande em relação a demais valores, a gente considera essa população muitas vezes infinita, né? Vai depender aí dos estudos. Mas em geral, né, pelo fato de a gente geralmente ter populações muito grandes, de números grandes, isso falando na prática mesmo, a gente considera muitas vezes a nossa população infinita. E a amostra é aquela parte, né, da população, ou seja, considerando-se que é impossível, né, a gente fazer estudo sobre toda a população, existe uma amostra. Na maioria das vezes, o tratamento de todos os elementos da população retira-se dela uma amostra, né, para fazer aquele estudo.
E para o propósito dessa apresentação, admite-se que uma amostra já tenha sido escolhida de conformidade com uma técnica de amostragem, certo? Ou seja, é uma pergunta muito comum que surge, né, quando a gente começa a estudar isso. Quando e quanto é essa amostra que a gente pega? Por exemplo, o nosso Brasil, né? Nossa região, o Brasil é a nossa população de mais de 200 milhões de habitantes. E como é que eu faço para ter uma amostra que de fato vai me dar um bom resultado para que tal estudo? Vai depender muito, certo? Isso não tem uma resposta fixa. A ideia inicial é que quanto maior a amostra, menor é o erro aí que você vai ter em relação à população. Ou seja, geralmente o que acontece é o seguinte: a gente quer sempre ter amostra, certo? É, melhor, a gente quer tirar a conclusão sobre a população a partir da amostra. Quanto maior essa amostra, né, menor vai ser o erro, digamos assim, a margem de erro da informação que eu vou coletar. Então, digamos assim, quanto maior a nossa amostra, maior será ali a chance de ter poucos erros, na verdade, vai diminuir o erro, né, em relação aos dados coletados, né, para a gente inferir sobre a população, certo? O que acontece muitas vezes, né? Além desses dois, a gente tem um censo, né? O censo ele tenta pegar, na verdade, ali a população, né? O máximo possível para fazer a análise dos dados. Aqui a gente está sempre acostumado, né? Acontece entre a gente a questão do censo, que ocorre se não me engano, a cada 10 anos, mas isso, por levar bastante, né? Exige bastante recurso, várias coisas, geralmente fica inviável. E além disso, se a gente for considerar o censo, ele não abrange ainda 100% da população brasileira, né? Existem lugares em que não tem, é impossível você chegar e coletar dados. Mas essa definição, a gente pode colocar como censo sendo algo que se aproxima cada vez mais da população aí, ok? Além disso, a gente vai ter as variáveis. Então, a gente sabe o que é a nossa população, né? Que é o nosso todo, digamos assim. A nossa amostra é uma parte desse todo que a gente vai estudar. E a partir disso, a gente vai ter nossas variáveis, né? Dentro dessa amostra. Inicialmente, a gente pode classificar em duas formas. Primeiro, variáveis discretas. Aquelas que assumem valores pontuais na reta real aí. São valores inteiros, 1, 2, 3, -1, 4. Esses valores aí, digamos que é a nossa variável discreta. Além disso, também existe outra que é a variável contínua. A variável contínua, teoricamente, assume qualquer valor dentro do intervalo de uma reta real. Nesse caso, quando ele fala qualquer valor, é qualquer valor real mesmo. Aqui coloquei 50,5, 32,1. São só valores que estão aí, né? Valores decimais, fracionados, que estão dentro do intervalo, ou qualquer valor da reta real, ou seja, qualquer valor real, é uma variável contínua, certo? Além dessas duas classificações aqui, existe ainda outra classificação. Aqui, perceba que a gente está trabalhando com valores, né? Tanto discretamente como de forma contínua. Mas ainda existe outra classificação, que é quando uma variável ou um dado aí, ele pode ser quantitativo ou qualitativo. O nome ele já fala, né? Quantitativo vem de quantidade. Então, aqui a variável discreta e contínua são variáveis quantitativas. E enquanto que qualitativas são aquelas variáveis que vão qualificar um objeto ou estudo algo assim. Por exemplo, cor, né? Digamos, sexo, digamos, etnia, região. Essas categorias, né, que a gente pode classificar, elas são variáveis, né? Mas no caso são variáveis qualitativas, você vai estar qualificando aquilo ali, não por valores, como está colocado aqui, mas sim por qualidade, certo? E muitas vezes as pesquisas que a gente começa a fazer, eles vão ter esse enfoque, né? Geralmente, se você pegar uma pesquisa, um artigo, um trabalho, o autor ele vai dar enfoque para uma das duas, né? Ou foi uma pesquisa quantitativa, ou foi uma pesquisa qualitativa, né? Vai depender dos resultados e do coletor de dados que ele vai pegar. Só que ainda, além das duas, existe mais recentemente também pesquisas que envolvem as duas, tanto qualitativa como quantitativa, ou seja, um pesquisador ele pesquisa tanto variáveis que envolvem ali a questão de qualidade, classificar categorias, assim como também números, né? Contagem dentro daquela pesquisa, certo? Exemplos de variáveis qualitativas, a gente pode colocar também questão, formulários de perguntas.
Geralmente, se você está entrevistando alguém, ali você vai ter respostas que são subjetivas, muitas vezes, e você vai ali, né, tirar conclusões, inferir sobre aquelas respostas que foram dadas naquela pergunta de forma qualitativa, né? Não são valores, não são atribuídos valores reais para aquela variável, mas sim são qualificadas claro, de antemão de alguma referência que você está tomando. Ou seja, você não vai simplesmente inferir sobre o assunto que está sendo tratado por sua conta própria, digamos assim. Você vai ter sempre uma base aí para estar usando, né, como referencial e, de fato, ter um referencial teórico que vai embasar tudo aquilo que você está coletando, principalmente se for questão de uma variável qualitativa, né? Em quantitativa não já fala, são números, não é mais fácil, mas você vai apresentá-los e aí sim inferir a partir deles. E como eu falei, muitas vezes a gente tem que pegar uma amostra do todo, né, que é de fato o que é mais comum, só que existe várias formas de a gente fazer isso, né? Então, como eu falei, não existe uma forma é, que vai abranger todos os tipos de pesquisa ou simplesmente todos os tipos de estudo que vai ter um método de amostragem. Então, eu coloquei apenas um exemplo aqui que é o probabilístico, né? É uma forma de a gente fazer uma amostragem aí em relação à população. São os que selecionam os indivíduos da população de forma que todos tenham as mesmas chances de participar da amostra, certo? Aí não há uma distinção de região, de cor, de sexo, de idade, nada. Simplesmente, digamos, você tem uma pesquisa ou algo que é esse tipo, um estudo, em que os indivíduos envolvidos aí, ou algo envolvido, eles têm e vão ter a mesma probabilidade de estar, a chance de estar nesse estudo aí. Então, isso seria uma forma de fazer uma coleta de dados. Existe formulários, né? Realmente uma fórmula para a gente calcular muitas vezes o tamanho da amostra, dependendo do estudo. Mas como eu falei, não há um número fixo aí, digamos, você precisa de tantos elementos ou indivíduos para estar dentro de uma amostra aí para ser considerada como boa. Como eu falei, a ideia inicial é quanto maior a minha amostra, é menor a probabilidade de ter um erro, né? Em relação a informações que a gente quer concluir da população. Agora a gente vai fazer isso aleatoriamente, né? Não pegar uma amostra grande simplesmente e fazer o estudo. Para isso existem os métodos, existem vários, vai depender da pesquisa, e apenas um desses aqui que eu apresentei, que é o probabilístico. Então aqui, ó, para iniciar a parte logo para a gente fazer nossos estudos, a gente vai entrar daqui a pouco na parte de medidas, a gente vai iniciar com um pequeno exemplo aqui, ó. Eu tenho uma situação que é o seguinte, eu tenho dois acadêmicos aqui, o acadêmico A e o acadêmico B, e eu, digamos que nesse exemplo, eu estabeleci que a média final do acadêmico na disciplina qualquer seja a média dessas duas avaliações. No caso, eu chamei de AP1 aí e AP2 as avaliações dessa turma ou dos dois acadêmicos, certo? Então ali, além disso, eu peguei três médias, né? Que são médias aí um pouco conhecidas, talvez para alguns, mas de fato as três médias existem aí. Aí eu peguei a primeira média ali, é a nossa média aritmética que a gente conhece mais comum, né? Que é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos aí do conjunto. Então, por exemplo, ali para o acadêmico A, eu peguei, somei 5 com 6, né? Foram as notas das avaliações dele, dividi por 2, deu 5,5 e assim seria a média dele final, certo? Enquanto que o acadêmico B tirou 1,9, também fiz ali a média dos valores, né? 1 mais 9 dividido para 2, deu 5, 5 seria a média dele. Numa situação mais comum, os dois estariam aprovados aí na disciplina, né? Sem problemas. A média 2 é outra média, nesse caso é chamada de média harmônica, certo? A gente não vai entrar muito em detalhe, a gente vai ver mais futuramente com mais detalhes as médias, mas é uma média que existe de fato aí. Nada mais é do que você pegar o número de elementos e dividir pela soma dos inversos dos valores aí. Então, nesse caso aqui, eu vou ter. No caso ali, eu vou ter a média harmônica do acadêmico A, eu fiz ali, que deu 5,45, e a média harmônica do acadêmico B, que deu ali 1,8. Nessa situação, eu iria ter o seguinte, né? O acadêmico A seria aprovado na disciplina e o acadêmico B não iria, apesar de ter ali na média anterior conseguido média, né?
1,9 na média aritmética que tinha passado na disciplina. Na harmônica, não, 1,8. E por último, eu tenho uma terceira média ali, que é a média geométrica, né? Que é definida como a raiz enésima do produto, né, dos n termos aí do conjunto. Nesse caso aqui são dois termos, então é raiz quadrada dos dois termos envolvidos. A média geométrica do acadêmico A é 5,47 e a média geométrica do acadêmico B é 3. Também não passaria o acadêmico B e o acadêmico A passaria. Nesse caso aqui, o que acontece, né? Fazer uma análise mais além do que simplesmente calcular médias. Em duas das três médias, o acadêmico B ele não conseguiu média de aprovação, certo? Apenas na média aritmética. Enquanto que o acadêmico A ele conseguiu a média para os três acadêmicos, para as três, nas três médias ele conseguiu para aprovação. O que a gente leva a analisar aqui, né? Que de fato a escolha da média influencia muito como você está utilizando os dados coletados. No caso aqui são os valores da prova. Aí leva muito mais além do que você apenas coletar dados, apenas números. Como eu falei, você vai tirar conclusões e inferências sobre isso. A primeira é o seguinte: são duas avaliações. A gente vai tratar já o caso aqui nas duas avaliações. E o primeiro é a primeira avaliação e a segunda. O acadêmico A relativamente foi mediano em ambas as duas, né? Tirou um 5 na primeira, 6 na segunda e passaria em qualquer uma das três tipos de médias aí. Enquanto que o acadêmico B, né, se a gente fosse olhar, ele foi muito mal na primeira avaliação e na segunda conseguiu a média 9, um valor 9 que para a média aritmética conseguiria, né, tirar um valor bom, passaria, só que para a média harmônica e média geométrica ele não passaria na disciplina. O que leva a gente a atender o seguinte, que o acadêmico que muitas vezes, nesse caso aí, não deixou de fazer a primeira prova, simplesmente focou na segunda, ele provavelmente não iria passar se o professor assumisse a média 2 ou a média 3, certo? O professor levando em consideração que o acadêmico, por algum motivo, não quis fazer, ou simplesmente não fez a primeira avaliação e focou todo na segunda avaliação, visto que o item não está pegando todo o conteúdo da disciplina, né? Não estudou tudo. Ele não passaria ali na segunda e nem na terceira média. Ele passaria só na aritmética. Enquanto que, né, o professor ele pode cogitar que o aluno A, né, o acadêmico A aí, o aluno que não é um aluno tão bom, né, em todo o conteúdo, mas é um aluno mediano, tanto na primeira parte da disciplina como na segunda parte da disciplina. Então ele ia manter a média ali e ia passar em qualquer uma das três médias que o professor colocasse. Ou seja, muitas vezes quando a gente vai fazer uma análise de dados para obter resultados, a gente tem que levar em consideração além dos dados coletados, certo? Acontece muito isso, questão de vestibular, a própria Olimpíadas, né? A gente verifica muito isso, questão dos esportes, em que há os scores, né? Que são os valores ali por atleta. Se você lembrar, a gente tem que nas Olimpíadas, como qualquer outros jogos, muitas vezes são desconsiderados alguns valores, né? A máxima, muitas vezes, de um atleta é a mínima, ou daquele atleta, para manter um padrão, porque se você verificar, os valores máximos eles carregam o valor da média para cima e os valores mínimos carregam a média para baixo, né? Então, o que acontece? Excluindo o máximo e o mínimo, ou seja, os extremos, a tendência é os valores ficarem mais juntos, né? Ou seja, a variação deles seria pequena. E isso leva a ter, teoricamente, resultados mais justos, certo? Mesma coisa seria aqui a questão da avaliação desses acadêmicos. Nesse caso aqui, né, excluindo notas afastadas, no caso aqui 1 está mais afastado do 5 e o 9 está mais afastado do 6, né, você estaria excluindo essa possibilidade, né, de alguém ser muito bom apenas numa parte e não ser boa na outra e mesmo assim conseguir aprovação. A tendência é que a pessoa tenha um certo nível para tudo, né, todo o conteúdo, isso falando em relação à disciplina, a gente percebe aqui que a gente vai ter que a média ali do aluno A seria uma média, porque os valores 5 e 6 estão mais próximos de fato da média, estão entre eles, na verdade.
E isso leva que a gente interpretar que o aluno A ele tem ali um, um score, né, um valor que está entre a média considerada satisfatória, certo? E como eu falei, isso acontece muito, vestibular, o próprio Enem, a questão das Olimpíadas. Geralmente quando há algo que a gente precisa calcular médias, a gente não pega qualquer média, né? A gente vai verificar qual é a melhor média que se encaixa naquele perfil ali, daquele problema, e assim por diante, certo? Agora eu tô aqui num site, né, que é da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e eles têm um sistema que é chamado de Sistema de Levantamento de Preço. Mas se você pesquisar aí, você vai achar esse site e esse sistema aí. Eles fazem levantamento, né, mensal, mensal, semanal e também por ano, dos valores aí do preço do combustível, ou do gás, ou qualquer outro biocombustível, ou qualquer outro combustível que tem, que é produzido aqui, ou então trazido aqui para o Brasil. E aqui o que acontece, né? Eu peguei na região de Macapá, né? Foi feita uma coleta. Aqui tem alguns postos de combustíveis, né? Foi feita uma coleta de 23 a 26 de março agora. E foram coletados aqui os valores, né? Em cada uma dessas revendas de combustível aí. E especificamente eu peguei para o valor da gasolina comum, certo? Você pode procurar por GLP lá, que é o gás, ou a gasolina ativada, aí fica a critério aí quem está pesquisando. Então aqui eu vou ter os valores, né? Então, primeiro posto aqui tem o endereço dele, certo? Depois vem o bairro, a bandeira e o valor que foi coletado naquele dia, né? 23/3 no caso aqui. E assim foi, né? Todos os dados aqui. E aqui embaixo ele faz e dá alguns valores. E dá uma média, né? No caso aqui 6,32. E dá o desvio padrão desses dados e dá um valor mínimo e máximo, certo? O mínimo e máximo é tranquilo aqui, né? Que é, no caso aqui, o valor, menor valor que foi coletado e o maior que no caso aqui foi 6,73, certo? Quando a gente faz a diferença do valor máximo para o valor mínimo, a gente consegue a amplitude, o intervalo aí que a gente está verificando com os dados, certo? Mas a priori a gente está preocupado com uma situação. A gente está falando sobre média, então bora focar na média aqui. Aqui ele fala que a média do valor aqui em Macapá é de 6,32, né? Apesar da gente verificar que o 6,25 é um valor que se repete bastante aqui na coleta de dados, certo? Depois, no momento lá, para 6,31, 32, até chegar a 6,73. Aí a gente pergunta, né? Qual foi a média que ele usou para fazer essa estimativa aqui do valor médio da gasolina aqui na nossa região, no nosso município. Então eu verifiquei, eu baixei, é possível você exportar aqui, certo? Uma planilha, uma tabela. Então tá aqui a tabela, já está exportada. Então aqui os postos de gasolina, o endereço, o bairro e os valores, né? E estão lá naquela tabela no site. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ver qual é essa média que foi utilizada aqui e tentar tirar algumas conclusões, né? Vou calcular as três aqui. Aqui seria. Aqui eu estou usando uma planilha que é o LibreOffice Calc. Ele é nosso, basicamente o Excel, né? Só que ele é gratuito, então, mas basicamente ele tem a mesma ferramenta do Excel. Então aqui eu vou colocar o seguinte. Primeiro, nessa, nessa coluna bem aqui, eu vou colocar a nossa média aritmética, que é mais comum entre a gente. Então aqui vou selecionar, aqui já tem a função, que é média simplesmente. Vou pegar aqui todos os valores, né? Da primeira célula que está o valor, 6,25, até a última. E pronto, calculei aqui que é 6,25 a média se for aritmética, né, dos valores. De fato, o 6,25 aparece muito, né, esse valor, e ele está carregando praticamente aí o valor para ele, né. Então, mas não é a média que foi mostrada no site. A segunda média que a gente viu, né, é a média harmônica. Novamente aqui,
Eu vou colocar. Já existe também a função, já aqui no próprio. Nessa planilha ou no Excel que você usar existe também. Aqui é média, ponto, harmônica. E novamente colocar os valores da primeira célula até a última. E calcula para mim a nossa média harmônica aqui. Também é 6,31. Essa aqui está mais perto da média, né? 6,32 que aparece para gente. E por último, a média geométrica. Novamente, também é uma função que já está implementada no próprio programa. Então, média conta geométrica. Vou pegar aqui os valores do primeiro até o último. Calculou. Pronto, aqui média geométrica. Ou seja, aparentemente, ou de fato, a gente já vai tentar comprovar, a média que foi utilizada nesse estudo foi a média geométrica, certo? Que das três é a maior. Por quê, né? O que está acontecendo aqui, né? A gente for analisar. Ele está tratando de valores, certo? E geralmente tem o seguinte, que o valor ele subiu, então foi feita ali uma multiplicação por uma taxa, né? Que é a taxa de variação que houve no valor do combustível. Então, digamos, 125 ali, por exemplo, constante, né? A taxa é a mesma, vai ser, digamos, 1, vai ser ele. Só que a partir do valor aqui, a, foi diferente, né? Foi 6,31. Houve ali um avanço, um percentual, né, de aumento. E assim por diante até chegar a 6,73. Então, quando há essa multiplicação por uma taxa, né, de variação, a gente logo se remete que é uma progressão geométrica, né? Porque a gente vai crescendo, multiplicando o valor atual por essa taxa aí, que seria a nossa razão. Aqui não é a mesma, porque de fato os valores estão variando, mas é uma taxa crescente que a gente pode verificar aqui. Então, para esse caso, por se tratar desses valores que estão indo de forma geometricamente crescendo, a gente trata por uma média geométrica que melhor vai se comportar aí para esse caso. Depois verifique, se você quiser baixar lá outras situações, outras regiões, outro município, você pode tentar também estimar esses valores aí, ver se bate com o que é informado lá no site da ANP.